No episódio dessa semana, de Farofa com Smetana, quero compartilhar com vocês uma entrevista que eu fiz em Kiev, importante, com um brasileiro que há anos arrisca a vida dele pela Ucrânia e ama esse país como se fosse o seu. Alex Silva é um paulista de 50 anos, vive na Ucrânia há 9 anos e é voluntário nas Forças Armadas ucranianas desde o início da invasão em larga escala. Ele também é ativista. O tema de nossa entrevista foi o vídeo que ele gravou com outros soldados brasileiros condenando a visita recente do presidente Lula ao Moscou. Todos nós viemos do Brasil para lutar ao lado do povo ucraniano. E aqui, todos nós brasileiros pedimos desculpa formalmente ao povo ucraniano pelo fato do presidente do Brasil, Lula da Silva, ter ido à Rússia apoiar. Mas a nossa conversa foi muito além disso. Falamos sobre a experiência dele no começo da invasão. O que as pessoas precisam saber se eles pensam de se voluntariar para as Forças Armadas ucranianas e como a história e a cultura ucraniana o inspiram. Não esquece de curtir e comentar. E também assinar. Seu apoio a este projeto é importante. Salve a Ucrânia. A minha motivação, principalmente em 2022, dia 24 de fevereiro de 2022, era umas 5 horas da manhã mais ou menos, eu tenho 3 cachorros no meu apartamento, né? Eu gosto muito dos meus cachorros. E aí meus cachorros começaram a latir. E eu comecei a ouvir as explosões e eu pensei que era trovão de chuva, que ia chover. E na verdade depois tinha acabado de acordar. Aí eu prestei atenção e comecei a ouvir e falei, não, isso são explosões. Aí o meu amigo ucraniano me ligou e falou que a guerra tinha começado. Aí eu fui até o balcão, né, o balcone ali do meu apartamento, e o meu apartamento, você tem a visão toda, porque eu moro no 20º andar, eu tenho a visão toda para Bucha e Irpin. Aí eu vi os ataques ali. E aí eu peguei a minha esposa, logo cedo, falei para ela ficar preparada, e eu fui num quartel militar que fica na estação ali próximo de Biristeiska, ali próximo ao centro de Kiev. E eu fui lá para me voluntariar. E ali eles falaram para mim que eles não podiam aceitar estrangeiros, mas tinha outro lugar que eles me mandaram que possivelmente pegaria estrangeiros. Porque naquela época não tinha legião estrangeira, não tinha absolutamente nada, eram as primeiras horas de guerra. E aí eu liguei para alguns amigos e fui para esse local onde eles me aceitaram e eu comecei a trabalhar junto com eles ali. Sim, não, e na verdade a cultura ucraniana eu comecei a conhecer logo quando eu cheguei. Tinha um diretor desse centro de treinamento que ele é amigo meu até os dias de hoje. Ontem mesmo eu passei na casa dele. Ele hoje está na Guarda Nacional, inclusive. E ele me ensinou muito também da cultura ucraniana, muito da história. Ele é um conhecedor muito profundo da história. Então ele começou a me mostrar coisas da cultura ucraniana. A minha esposa começou a me mostrar coisas da cultura ucraniana que me levaram... Eu já tinha uma ideia também, um certo conhecimento, mas não tão profundo do que realmente a Ucrânia representa como país. O que a Ucrânia foi na época da União Soviética e o porquê fez parte da União Soviética. E eu vi que a Ucrânia buscou a sua liberdade. Já há muito tempo, já vem isso há séculos, buscando a sua liberdade em relação à Rússia. Então, os ucranianos eles estão lutando por liberdade, que na verdade é um exemplo para o mundo inteiro. Porque não adianta você simplesmente baixar a cabeça para uma pessoa que é mais forte ou opressora. No caso, a gente está falando de um país agressor.
né, que vai além de uma pessoa ou um grupo de pessoas. A gente está falando de um Estado mafioso, criminoso, que é a Rússia, tentando oprimir um país que eles achavam que seria um país fraco, que eles iriam dominar facilmente. Então, a Ucrânia, os ucranianos estão sendo exemplo hoje para o mundo de que você não baixa a cabeça para aquele que faz bullying contra você. Você não baixa a cabeça para aquele que quer destruir você, aquele que invade a tua casa, que mata as suas crianças, que destrói as suas cidades. Você não abaixa a cabeça para esse tipo de pessoa. Primeiro, se você abaixar a cabeça, você vai ser escravo. Os ucranianos, na época da União Soviética, a gente viu muito bem o que Stalin fez nos anos 30, no Holodomor, onde matou muita gente, escravizou os ucranianos à base da força. E os ucranianos não querem isso outra vez. Então a gente vê que os ucranianos são, sim, um exemplo de liberdade hoje no mundo. E liberdade, ela precisa ser muitas vezes, acho que foi Thomas Jefferson que disse, ser regada de tempos em tempos com o sangue dos patriotas. E essa é bem a realidade. Não é porque a gente quer isso. Ninguém quer guerra. A Ucrânia não quer guerra. Eu quero paz. Os ucranianos querem paz. O mundo quer paz. Mas existem psicopatas no mundo que querem guerra, que preferem invadir, tomar a força de outro país que eles acham que são mais fracos, como o caso do Putin. Então, a Ucrânia sim é um exemplo de liberdade para o mundo hoje. Mesmo que isso te custe muitas vezes o que há de mais precioso que é a sua vida. Porque você não está lutando só por você. O que adianta ser um covarde e você perder tudo? Porque se os ucranianos fossem covardes, eles perderiam tudo. Seriam escravos de novo por mais 70, 80, 200 anos? O que vale? Se você vai ter sempre um opressor ali para te oprimir, para te roubar, para tirar aquilo que você tem de valor, o que adianta? Não adianta nada ser um escravo. É melhor ser uma pessoa livre. E as pessoas aqui estão lutando por liberdade. E liberdade, muitas vezes, se paga com um alto preço. E é o que está acontecendo aqui dentro da Ucrânia hoje. O povo ucraniano tem que saber que a maior parte do povo brasileiro não apoia as atitudes do Lula. Não apoia o Lula ter ido viajar para a Rússia abertamente, apoiando o Putin. Claro que vai ter algumas pessoas dizendo que não, ele não foi apoiar o Putin. Mas sim, isso é apoio ao Putin. Abraçar o Putin da maneira que ele fez. Ele não abraçou o Zelensky. Ele mal olhou para os olhos do Zelensky quando ele se encontrou com o Zelensky. E o Putin ele fez questão de colocar aquela bandeira fascista, nazista, russa, que eles colocam, que dizem que é da vitória, que naquela época tinha aquelas cores também no uniforme dos russos. Aquilo é um sinal de apoio. Sim, na verdade, a gente já sabia que o Lula era um cara que sempre foi mais para esse lado de Rússia do que do lado, por exemplo, da Europa. Sempre ele foi assim, sempre. Então, isso não foi uma surpresa, mas da maneira que ele fez, de abertamente apoiar o Putin, porque aquilo é um apoio. Alguns vão dizer, não, ele foi lá para negociar com o Putin em relação às crianças ucranianas que foram sequestradas, milhares de crianças que foram sequestradas pelo regime do genocida terrorista Vladimir Putin, certo? E o que acontece é o quê? Alguns vão dizer, não, ele foi lá negociar. Mentira, ele não foi negociar nada. Então a gente viu, nós que estamos aqui na Ucrânia, lutando por justiça, liberdade, por aquilo que é correto, por aquilo que realmente é o correto. Os brasileiros que já perderam amigos aqui, eu já perdi amigos brasileiros aqui, já morreram mais de 20 brasileiros nessa guerra. Nós que estamos lutando aqui na Ucrânia, brasileiros, somos centenas na verdade, achamos isso uma tremenda falta de respeito, não somente com o povo ucraniano, mas também com os brasileiros que morreram aqui defendendo a Ucrânia. Ele basicamente foi lá e esculpiu
no túmulo dos brasileiros que lutaram aqui nessa guerra. Tem brasileiro que perdeu o braço, perdeu perna, está vivo, graças a Deus, mas... E vários outros que morreram. Hoje, o Brasil, infelizmente, é o maior comprador de diesel, sujo de sangue, tá? Sujo de sangue ucraniano, dos russos que matam os ucranianos. E o Brasil, hoje, é o maior comprador de diesel da Rússia e fertilizante também. Isso começou na época do Bolsonaro. O Lula, é claro, como ele adora um ditador, ele aumentou muito, muito mais essa compra. Mas começou na época do Bolsonaro. Então eu critico muito o Bolsonaro por isso e por outras coisas também. Bolsonaro é culpado do Lula hoje comprar esse diesel e esse fertilizante. Por isso que eu falo que são dois braços do mesmo corpo. Essa é bem a realidade. Então não adianta passar a mão na cabeça do Bolsonaro porque ele é de direita ou na cabeça do Lula, esquece. O Bolsonaro também é outro que não vou nem comentar sobre ele mais, porque se você me perguntar o que eu acho dele, eu acho que ele é um merda, igual ao Lula, para dizer a verdade. Acho que não é só nem moral, acho que é uma questão, na verdade, de bom senso e de ser humano. Se você é um ser humano, pelo menos um ser humano que não é um psicopata, se você vê, por exemplo, uma pessoa que, um velhinho apanhando de um jovem, o que você vai fazer? Você vai bater no velhinho também junto com ele? Não, você vai proteger o velhinho. É isso que você vai fazer. E o que acontece na Ucrânia hoje, não é que a Ucrânia seja um país de velhos, nada disso. A Ucrânia é como se fosse aquela pessoa mais indefesa. É isso que eu quero dizer. A Ucrânia é o país mais indefeso comparado com a Rússia. A Ucrânia não invadiu a Rússia. Foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. O agressor é um lado, a Rússia. Ele é o agressor, ele é o bullying, ele é o cara que agride velhos, que agride mulheres, que agride crianças. Isso é a Rússia. Então, as pessoas, os brasileiros, por exemplo, eles sabem diferenciar o que é errado, o que é certo. Elas sabem diferenciar isso. E é por isso que no Brasil, por exemplo, o governo brasileiro, esse governo bandido brasileiro, para dizer bem a verdade, que apoia esse genocida do Putin, mas o povo não apoia. Como eu tinha falado antes para você, o povo, você andou no Brasil, o povo brasileiro, você inclusive perguntou para eles. E eles responderam, todos eles responderam para você, não, a gente apoia a Ucrânia. Então o povo brasileiro realmente apoia os ucranianos. Porque o povo brasileiro ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Eles sabem distinguir quem agride, quem é o agressor e quem é o agredido. Quem é a vítima e quem é o criminoso na história. Então o povo sabe muito bem disso no Brasil. É por isso que o povo brasileiro apoia os ucranianos. Então assim, eu fiquei no primeiro momento feliz de ter visto essa oposição no Brasil, oposição brasileira ter vindo para cá, para a Ucrânia, apoiar a Ucrânia, né, nessa comitiva de senadores. Já não foi a primeira comitiva, já vieram, se não me engano, 2 ou 3 comitivas de políticos brasileiros que apoiam a Ucrânia. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente você ver um senador brasileiro que pode fazer muito mais, um deputado federal brasileiro que pode fazer muito mais, vir para a Ucrânia para fazer foto, para tirar selfie junto com o Zelensky, para depois, não sei, de repente falar para o Lula, ó, tá vendo, eu fui lá falar com o cara que você não gosta. Na minha opinião, isso daí é coisa de criança. Simplesmente você ter os seus problemas internos, o Lula como um apoiador do Putin, e aí esses senadores e deputados virem para a Ucrânia só para fazer um contraponto. Mas isso não significa nada. Você tem que vir para cá com algo concreto. Tipo assim, olha, eu estou mais interessado em fazer política brasileira fora do Brasil para mostrar para os brasileiros do que realmente apoiar e ajudar a Ucrânia. Essa é a realidade.
Então, esses senadores e deputados federais brasileiros que se dizem apoiar a Ucrânia e que de vez em quando vêm para a Ucrânia, eles deveriam fazer algo mais concreto, meu. O Trump, por exemplo, estava falando esse negócio de art of the deal. Vou fazer deals na Ucrânia, fazer negócios com a Ucrânia. Eu acho completamente imoral isso, mas vamos lá. Você não faz negócio com um país que está dependendo de ajuda no meio de uma invasão. Isso para mim é coisa de gangster, mas isso é uma outra história. Mas vamos lá. Mesmo assim, ele foi lá e fez agora o acordo de minerais, onde empresas americanas vão poder explorar minerais na Ucrânia, etc. e tal. Bom para os dois lados, correto? Supostamente bom para os dois lados. A Ucrânia, ela vai precisar ser reconstruída, ok? E essa reconstrução a gente já sabe muito bem. Existem centenas de bilhões de dólares russos que estão ali congelados para a reconstrução da Ucrânia, para ser utilizados 100% na Ucrânia. Outros países também vão fazer as suas doações em relação à reconstrução na Ucrânia. Isso é interesse de todos os países europeus. Então, a Ucrânia... E você acha que o Brasil pode ter um papel nisso? A Ucrânia é um lugar de oportunidades também. Nesse primeiro momento, esses senadores, esses deputados federais no Brasil, eles poderiam estar trazendo ajuda humanitária, trazendo esses empresários brasileiros para a Ucrânia, para, nesse primeiro momento, ajudar os ucranianos e, num segundo momento, quem sabe ter um contrato, de repente, de reconstrução de estrada, de aeroporto, de escola, de cidades inteiras que foram destruídas. Não sei, parece que esse pessoal não está pensando muito bem. Há 3 anos atrás eu dei uma entrevista por um jornalista brasileiro que é muito conhecido no Brasil. E eu falei para ele, isso foi logo na primeira semana de guerra, eu falei assim, ele perguntou, ele fez a mesma pergunta para mim. E eu respondi para ele da seguinte maneira, não venham para a Ucrânia porque isso não é videogame. Foi o que eu respondi para ele. Mas aí começou a chegar vários brasileiros. Porque as pessoas, elas não vão somente atrás de dinheiro, elas vão também atrás do que é o correto, ajudar aquele que está ali indefeso, como eu dei o exemplo do velhinho que estava apanhando da pessoa mais forte. Então, isso é um sentimento do ser humano comum, você lutar e defender aquele que é mais fraco. Então, muitos começaram a vir para cá. E é claro que eu não posso impedir ninguém de vir para cá, mas os que querem vir para cá, eu aconselho algumas coisas. Primeiro, entender um pouco da cultura europeia, da cultura ucraniana, para chegar aqui e não ter conflito entre ucraniano e brasileiro, que a cultura é bem diferente, a cabeça é bem diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, respeito ao povo aqui, respeito completo. As pessoas aqui, aos homens, às mulheres, às pessoas, respeito. Chegar aqui calmo, tranquilo, respeitar. E também não sair do Brasil pensando que vai chegar na Ucrânia, já vai pegar um fuzil, já vai lutar e de repente já vai ganhar o seu salário no exército. Não é assim que o negócio funciona. Então muitos chegam aqui despreparados, inclusive. Tem brasileiro que chega aqui no meio do inverno, com roupa de verão. Aí chega aqui, a gente tem que correr atrás de roupa para o cara não morrer de frio. Então, o conselho que eu dou para esses brasileiros, se você tem a intenção de vir à Ucrânia lutar pelos ucranianos, venha preparado. Se você é militar, o básico, um uniforme básico, um multicamo como esse, uma mochila tática, uma bota, um pouco de dinheiro no bolso, porque imprevistos acontecem. De repente você vai ter que ficar 1 semana, 2, 1 mês, até você assinar um contrato, às vezes mais. Então esse pessoal tem que se preparar antes de sair do Brasil, para qualquer lugar do mundo, mas principalmente para cá. Então eu vejo liberdade na Ucrânia. Isso é uma coisa que eu gostei muito, inclusive mais do que muitos países europeus. Eu vou te dar 2 exemplos aqui que eu vi que foram muito interessantes para mim, logo que eu cheguei.
Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava no centro de treinamento e eu pegava ônibus todo dia para ir para o centro de treinamento. Esses ônibus amarelo pequeno que a gente vê. Machuca. E aí eu entrava pela porta de trás, quando está muito cheio, pela porta de trás. O motorista, ele normalmente cobra ali o dinheiro né? E muitas vezes as pessoas, uma mulher uma vez me tocou assim no braço e colocou 200 grívenas assim na minha frente. Eu olhei para ela, não entendi. Aí ela, acho que entendeu que eu era estrangeiro, passou o dinheiro para uma outra pessoa. Então esse dinheiro foi até o motorista cobrou o dinheiro e o dinheiro voltou para ela. E isso é uma coisa muito comum aqui. Se isso acontecer no Brasil, acho que na segunda pessoa já o dinheiro desaparece. Eu falei com um amigo meu na Inglaterra, ele falou a mesma coisa lá. Então isso é uma coisa, a mesma coisa nos Estados Unidos. Então isso é muito diferenciado aqui, essa honestidade das pessoas. Perto de casa, como eu disse, tem uma floresta. De vez em quando eu vejo chave pendurada, eu vejo óculos pendurado assim no galho da árvore. E uma vez tinha um óculos desses de balístico, né? E eu na hora vi que era um óculos balístico. E eu vi o óculos assim pendurado numa árvore, eu não sabia disso, e eu levei para casa. Cheguei, minha mulher falou, onde você comprou isso? Eu falei, não comprei, eu achei na floresta. Ela falou assim, onde estava? Estava pendurado no galho de uma árvore. Falou, não, volta lá e coloca lá. Eu falei, mas por quê? Eu achei. Ela falou, não, alguém colocou lá, porque se alguém perdeu, essa pessoa vai passar lá e vai encontrar. Então eu vejo muito isso acontecer. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Perder luva tática num local, no dia seguinte eu passo lá e estava pendurada na árvore. Então, isso demonstra para mim a honestidade das pessoas. O ucraniano ele não tem ideia do que é em outro país. Agora ele está tendo porque muitos foram para outros países. Mas ele não tem essa ideia. No Brasil não existe essa liberdade. Muitas vezes não existe até essa honestidade entre as pessoas. Eu não vou dizer que os brasileiros são desonestos, não. Muito pelo contrário. A maioria do povo brasileiro é honesta, é trabalhadora. Mas aqui existem coisas que não acho que nenhuma parte do mundo tem.